profeta Isaías, capítulo de número 50, capítulo de número 30, versículo 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, e o versículo de número 21. Os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Amém. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, nós te agradecemos por esta leitura da tua palavra nesta noite. Quando nós iremos, ó Deus, dar início à tua santa doutrina, te pedimos que o Senhor venha falar conosco profundamente e venha nos abençoar através da tua palavra. Edifica a nossa vida na santíssima fé e nos ajuda a batalhar, Senhor, por esta mesma fé que o Senhor tem nos dado. E assim nos ajuda, meu Pai, a cada dia a crescer em santidade, em pureza, em verdade, na tua presença. E que a nossa fé seja aumentada hoje. E que a tua graça seja derramada sobre nós, para que nós possamos compreender a tua palavra. Permanece conosco. São essas bênçãos que nós te pedimos, oramos, e pela fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Podemos assentar, queridos. Vamos começar hoje mais uma doutrina. E nós vamos falar sobre o caminho. Falaremos sobre o caminho durante algumas quartas-feiras. E começaremos hoje falando de dois caminhos muito importantes que todo cristão precisa andar por ele e não pode nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o objetivo e o foco é andar nesse caminho. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, nos ensina que há caminhos que para o homem que parecem direitos, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Portanto, nós devemos observar bem em que caminho nós estamos andando. Porque há caminhos que parecem direitos, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Também a Bíblia nos ensina, no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, Jesus dizendo para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo que ele é este caminho. O caminho que nós devemos focar. O caminho que nós devemos andar. Que nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se olhar para um lado ou para o outro, isso nos tirará do caminho. E nós devemos focar esse caminho. Estar com a nossa visão e o nosso andar e a nossa mente voltada para esse caminho. Então Jesus é este caminho. E em Mateus capítulo 7, verso 14, está escrito sobre os dois caminhos. E o versículo 14 está dizendo que estreita é a porta e apertado é o caminho que nos conduz à vida. Porque existe o caminho largo também. E o caminho largo são caminhos que para o homem parece direito, porém o final deles são caminhos de morte. Mas o caminho apertado é Jesus, que nos conduz à vida, porque Ele é a própria vida. Então, nós podemos observar dentro desses textos que o caminho é Jesus. Então a gente vai olhar um pouquinho para a trajetória de Jesus, para aquilo que Ele fez, para que a gente também possa andar nas mesmas pisadas. Pedro, ele nos orienta que nós devemos andar como Jesus andou, e portanto andar nas suas pisadas. Por onde Jesus andou, o cristão precisa e deve andar. Precisa e deve andar. Nós vamos falar hoje sobre dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da renúncia, que foi um caminho que Jesus andou, que Jesus trilhou. O caminho da renúncia. E esse é o primeiro caminho que o cristão, que o discípulo de Jesus precisa e deve andar. É um caminho apertado. É um caminho espinhoso. Mas é um caminho que, se nós quisermos herdar a salvação eterna, nós precisamos andar. Nós precisamos trilhar.
O caminho da renúncia. E aonde foi que Jesus ele andou nesse caminho? Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7, eu quero que os irmãos leiam para mim esse texto. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 7, nós vamos ver e observar Paulo tendo uma revelação de Deus e nos mostrando o caminho da renúncia que Jesus, o Filho de Deus, trilhou. Leia para nós, se você achar primeiro. Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 5 até o versículo 7. Pode ler quem achar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Olha o que diz o texto sagrado. Que Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, renunciou. É isso que está escrito aqui. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O caminho da renúncia que Jesus trilhou foi o caminho de abrir mão. Ele abriu mão do seu trono, abriu mão de estar ao lado do Pai, abriu mão do céu, dos louvores, que os anjos, os querubins cantam santo, santo dia e noite, e ele abriu mão de tudo isto, despiu-se do ser igual a Deus e esvaziou-se a si mesmo. O caminho da renúncia é o esvazio do nosso próprio eu, dos nossos próprios direitos, de abrir mão dos nossos direitos. Jesus abriu mão e desceu e se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hoje eu brinquei pela manhã com a Rebeca e disse que a palavra servo é doulos no original do grego, que quer dizer escravo. E nós, como servos de Cristo, nós estamos vivendo para agradar o nosso Senhor. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele veio e se despiu de toda a sua glória para agradar o Pai, porque foi do agrado do Pai que Jesus tornasse carne e habitasse entre nós para nos salvar. Foi do agrado de Deus o seu sofrimento, porque sem o seu sofrimento, Jesus não pagaria o preço por nós. Então ele renunciou tudo, renunciou toda a glória, todo ser igual a Deus e desceu. E desceu e se humilhou e se tornou homem. Glória a Deus. Então, foi o caminho que Jesus trilhou. E é o caminho que ele deseja que nós também venhamos trilhar. A renúncia é esmagar o nosso eu. A renúncia é você abrir mão do seu direito para que o Senhor seja glorificado e para que o seu irmão também seja abençoado. Então, renúncia é o primeiro caminho que nós devemos trilhar. E é aqui que acontece a maioria dos nossos embates. É porque a gente não quer abrir mão. Na igreja, quando acontecem as contendas, é porque alguém não quer abrir mão. Quando acontecem as divisões, é porque alguém não quer abrir mão do seu direito. Porque quando nós temos o coração, o caminho da renúncia e andamos nele, a gente abre mão. Para não haver contenda. Para que haver contenda? É só abrir mão. E às vezes alguém diz assim, mas eu não vou abrir mão do meu direito. Então você não está no caminho da renúncia. Porque o caminho da renúncia é abrir mão. É abdicar. É realmente entregar. E Jesus entregou-se a si mesmo.
Ele abriu mão de tudo. Então nós vemos aqui o caminho da renúncia que Jesus nos revela. Ele é o caminho da renúncia. Ele é o caminho da renúncia. E tal como Jesus, nós também precisamos aprender a renunciar a muita coisa nessa nossa caminhada com Deus. Nessa nossa trajetória com Jesus, nós precisamos aprender a abandonar muitas coisas e abrir mão de muita coisa, e abdicar muita coisa, né? Então esse é o chamado para que nós venhamos andar o caminho da renúncia. Vamos ver o nosso pai na fé, né? Não dá para pegar todos os exemplos, vamos pegar os mais que têm assim, né, uma força. Vamos ver o nosso pai na fé. É Gênesis 12:1. Gênesis 12:1. Abraão. Como foi que aconteceu o chamado de Abraão? Nenhum de nós seremos chamados por Deus se a gente não abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão. 12:1. Pode ler. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sai-te da tua terra e da terra de teu pai, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que abrir mão da família, irmãos. Abraão teve que abrir mão da parentela. Abraão teve que abrir mão da terra que ele vivia para uma terra que o Senhor ainda ia de lhe mostrar. Nós vemos aqui o caminho da renúncia. Deus chamando Abraão para caminhar no caminho da renúncia. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor está pedindo para que Abraão ande no caminho da renúncia. Porque nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nos é aparentemente bom, agradável. Para quê? Para andar no caminho que Deus está nos proporcionando. Deus não disse para Abraão para onde ele iria. Deus disse: eu vou te mostrar. À medida que tu andar no caminho da renúncia, eu vou te mostrar. Mas por que Deus às vezes não mostra para a gente? É porque a gente não quer andar no caminho da renúncia. Tudo a gente quer. A gente não quer abrir mão de nada. E depois quer ter visão, quer ter revelação, quer que Deus mostre, quer que Deus faça isso, quer que Deus faça aquilo. Não, não é bem assim. E Deus está dizendo: renuncia. Renuncia o teu próprio eu, renuncia a tua própria vontade. Sai da casa do teu pai, né? Renuncia a isso, porque o que eu tenho para te mostrar, não vou te mostrar você andando nesse caminho aí, que não se desapega de nada, que não se desencosta de nada, que está todo o tempo ali. E Deus está dizendo: não é assim, Abraão. Você vai aprender a andar pelo caminho da renúncia. E nós temos que aprender a andar pelo caminho da renúncia para poder alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus disse: eu vou te mostrar. Tu ainda não sabe qual é. Eu te mostro. Mas eu te mostro à medida que tu fores andando comigo no caminho da renúncia. Abraão, tu vai aprender que para me servir, tu vai ter que te desvincular de muita coisa. A gente tem que aprender que para servir a Deus, nós temos que abrir mão de coisas que nós gostamos muito, amamos muito. Mas se quisermos ser discípulos de Jesus e andarmos nas suas pisadas, nós vamos ter que começar a abrir mão de muita coisa. Porque o apego, o amor a muitas coisas é que nos afastam da presença de Deus. Porque diante de Deus, nós temos que amar Ele em primeiro lugar. A Bíblia diz que quem amar mais pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, em primeiro lugar, eu estou colocando o amor de pai e mãe, que é um amor muito forte na nossa vida, de um relacionamento muito próximo. E Deus está dizendo: quem amar mais pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E às vezes nós
por não renunciar, a gente fica ali marcando passo. Na vida espiritual, não cresce, não prospera, não avança. Por quê? Porque nós não nos desmembramos da família, nos desmembramos da parentela para servir a Deus. Né? E nós precisamos aprender a renunciar a essas coisas. Eu sei que o laço familiar é um laço muito forte, mas mais forte é o laço espiritual com Deus. E nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Coisas que nós amamos, mas nós devemos abrir mão. Tem gente que não consegue abrir mão nem numa veste. É um apego, eu amo. E a pessoa não consegue abrir mão para servir a Deus direito. E a gente tem que aprender a abrir mão disso sim. Vamos para Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 24. Mateus. Os irmãos acharam primeiro que eu leio, porque essa luva aqui é bem complicada. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renuncie, na tradução da Rebeca está negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser de fato servir a Deus, precisa renunciar, não é pai e mãe não. Precisa renunciar ao seu ego. O que eu estava falando? Tem gente que é apegada com bobagem, com uma veste. Na verdade, ele não está apegado às vestes, ele está apegado a ele próprio. E Jesus está dizendo assim: renuncie a você mesmo. Nós, para sermos discípulos do Senhor, nós precisamos renunciar às nossas convicções, às nossas ideias, os nossos prazeres, que às vezes também tem coisa básica. Mas isso é pior. As nossas amizades, porque tem amizade que elas vão nos complicar para servir a Deus. Nós temos que renunciar muita coisa para servir. Abrir mão mesmo de muitas coisas para servir a Deus. E Jesus está dizendo: se alguém quiser, não é forçado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Porque tem coisas que estão lá dentro do nosso coração que a gente não quer abrir mão. Tem coisas que estão dentro da nossa alma que a gente está brigando com o Espírito de Deus, dizendo: não, isso aqui não, Senhor, eu não quero largar isso aqui. E Deus está dizendo: larga isso. Porque se tu não largares isso, isso não vai fazer, isso vai te levar a me servir de forma dúbia. Em que tu queres me servir, mas não deixa o apego. Então, são essas coisas que Deus está dizendo assim: não se apegue. Ó, se você se apegar ao dinheiro, como tem gente que gosta de dinheiro de forma demasiada, isso se chama-se avareza. A avareza é o apego a essas coisas. Quem gosta de forma demasiada de veste e essas outras coisas, também tem um nome para isso que eu não sei nem o que é. Mas tem nome. Apego aos bens materiais. Apego ao carro. É uma mania. Apego à casa. Apego a tanta coisa que só Jesus para libertar. E a gente precisa abrir mão dessas coisas. Aleluia, Jesus. A gente precisa abrir mão Glória disso. a Deus. Porque isso servirá para nós de tropeço. Porque Deus vai nos querer por completo. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos nos vestir, que nós não podemos possuir um carro, possuir uma casa, não. Eu estou falando de pessoas que não abrem mão para servir a Deus. De pessoas que elas morrem. Olha o que diz esse texto. Esse texto pode dizer o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então aqui nós vemos pessoas que estão apegadas de forma demasiada. E a Bíblia diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aí vem o texto, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Tem gente que está pegada ao trabalho demais. E não deixa nem ele servir a Deus direito. Isso é apego. Nós precisamos tirar o nosso momento para servir a Deus. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Porque se a gente não abrir mão de algumas coisas, essas mesmas coisas que nós não abrimos mão, elas nos prenderão e não nos deixarão servir a Deus como nós deveríamos servir. No livro de Lucas, também no capítulo 14, e no verso 33, e alguém já prepara Filipenses 3:8 para a gente ler, nós vamos ver o Lucas também dando o mesmo conselho. Jesus nos mostrando que nós devemos, verdadeiramente como discípulos dele, renunciar às coisas. Que diz assim o texto: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não é uma parte, não é um pouquinho, não é a metade, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Servir a Deus requer que o homem planeje, requer que ele faça projeto, para não acontecer de que ele, dizendo-se discípulo do Senhor, não obedeça aquilo que o Senhor está exigindo. Por isso que ele vai dar o exemplo aqui do rei, que só vai sair à guerra se primeiro planejar, se realmente o soldado que ele tem vai dar conta de lutar com outro rei que vem com tantos soldados. É planejamento. Servir a Deus é planejamento. Servir a Deus, amado, é a gente analisar também a nossa vida. Porque o reino de Deus, ele nos exigirá renúncia. Não adianta que nós vamos servir a Deus assim como muita gente pensa. Não adianta que a gente não vai entrar no céu como muita gente pensa. Não, é só confessar. Não basta somente confessar. Nós temos um caminho para trilhar. E esse caminho chamado Jesus, ele é caminho de renúncia. Ele é caminho de renúncia. Por que nós não podemos nos sentar na roda dos escarnecedores? Por que nós não podemos nos sentar na roda daqueles que são mexeriqueiros? Porque o caminho da renúncia exige isso. Que a gente não se assente na roda dos escarnecedores. Então o caminho da renúncia, ele nos tira para uma vida que Deus deseja que nós venhamos viver. E nós precisamos aprender isso. Não é o que você quer. Porque tem gente que vem para o Evangelho pensando que o Evangelho tem que se adequar a ele. Não. O Evangelho não vai se adequar a mim e a você. Nós é que temos que nos adequar ao Evangelho e às suas exigências. O reino de Deus tem exigência. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Paulo está dizendo aos Coríntios que o Evangelho tem exigência. E uma delas é andar no caminho. E esse caminho chama-se renúncia. Renúncia. O que está acontecendo conosco com a falta de perdão? É renúncia. É porque a gente se apega ao direito de alguém que nos ofendeu. E a gente quer que ele venha para nos pedir perdão. E quando às vezes vem pedir perdão, a gente não quer abrir mão do direito de perdoar. É isso que acontece. E nós precisamos aprender a renunciar. Aprender a renunciar. Lembra nós Filipenses 3:8? Glória a Deus. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha o que diz o versículo 8 na minha tradução. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Glória a pelo Deus. qual sofri a Aleluia, Jesus. perda Oh, glória. de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aqui está um homem que teve a coragem de dizer assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Aqui está um homem que teve a coragem de falar aos Gálatas e disse desta maneira para os irmãos que estavam na Galácia do Sul: irmãos, eu agora vivo para Cristo Jesus. Eu não vivo mais eu mesmo, eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para Cristo. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Gálatas 1:20. Aqui nós estamos diante de um homem que sofreu perda, mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria ganhar Jesus. Se muitas das vezes nós vamos perder uma amizade, mas vamos ganhar Jesus, perca essa amizade. Se muitas das vezes nós vamos perder uma causa, mas vamos ganhar Jesus, perca essa causa. Perca essa causa. Isto é renúncia. Aqui Paulo está nos ensinando que ele perdeu muitas coisas e as considerou como esterco, como sem importância nenhuma, para que possa ganhar a Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Ele esmagou o seu eu. E nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos, como Jesus falou. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e esmagar o nosso próprio eu diante das promessas de Deus, do querer de Deus. Meu Deus, quantos de nós dentro da casa do Senhor não abrimos mão? A gente não abre mão. E é por essa razão que nós não ganhamos a Jesus. É por essa razão que Jesus não vive em nós. Porque quem vive em nós é o nosso eu. E nós temos que, hoje, nessa noite, aqui, aprender esse caminho. De renunciar a si mesmo. De abrir mão dos seus próprios interesses para servir a Deus. Hoje nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que tinha tudo. Que tinha uma boa formação. Que tinha uma carreira no farisaísmo como doutor da lei, tremenda, mas ele abriu mão disso para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Paulo, ele queria ganhar a Jesus Cristo cada vez mais. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Irmãos, isso aqui é tão importante que tem gente que por causa de uma graduação abandona o Senhor. Que por causa de um diploma vira as costas para Cristo. E Paulo, não. Se eu quero Cristo, mesmo que eu perca, eu quero Cristo. Tem gente na igreja que só para depois dizer assim, não disse que eu tinha razão? Não disse que eu estava certo? Só para dizer isso, ele vira as costas para o Senhor. Quando o Senhor está dizendo, abra mão do seu direito. Renuncie. Renuncie a você mesmo. Se a igreja tivesse envolvida desse sentimento, irmãos, nós não vivíamos em contendas e discórdia, em confusão. Nós vivíamos na bênção de Deus. Tem gente que por causa de uma palavra, que às vezes alguém deu de forma maldada, ou ele interpretou de forma equivocada, não abre mão daquilo. E isso lhe leva a sair da presença de Deus. E isso lhe leva a abandonar o Senhor às vezes. E isso lhe leva à frieza, a tomar uma postura errada, uma decisão errada, que não agrada a Deus. E isso lhe leva às consequências. Porque cada decisão que a gente toma errada, ela virá uma consequência. Então eu quero pedir para a igreja do Senhor nessa noite, entre pelo caminho da renúncia. Abra mão. A Bíblia diz assim, se depender de vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo? Abra mão. Aleluia. Você tem direito, é verdade. Abra mão. Mas aí
vem aquele pensamento carnal e diz assim, ah, mas ele vai se gloriar. Que ele se glorie. O importante é que eu ganhe a Cristo. Isso que é importante. E Paulo vai dizer isso. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para mim mesmo, não. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A gente pode dizer o mesmo? Será que eu posso falar o mesmo que Paulo falou? Você pode falar o que Paulo falou? Que a vida que você vive agora, você vive na fé do Filho de Deus? Que renunciou ao seu trono, que renunciou à sua glória, que renunciou a estar ao lado do Pai, de ser igual a Deus, que desceu e que se fez homem, e que se fez servo, que se fez escravo mesmo. Aleluia, nós precisamos aprender isso. Aprender isso, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Esse é o primeiro caminho que eu queria mostrar para a igreja do Senhor. O caminho da renúncia. É por isso que tem muita gente na igreja de pescoço emproado, se achando mais bonito, melhor, mais eloquente, mais espiritual que tudo. Sabe por quê? É porque ele nunca trilhou pelo caminho da renúncia. Nunca. Porque se trilhássemos por esse caminho como Jesus trilhou, ele não se achava dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. O segundo caminho que eu gostaria de falar para a igreja é o caminho da obediência. Eles são muito próximos do outro. O caminho da obediência é o caminho que Jesus teve de trilhar. O caminho que nós precisamos e devemos também trilhar. O caminho da obediência. O Senhor usou a Samuel para chamar a atenção do rei Saul e dizer para ele: tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício do que se obedeça a palavra de Deus? E Samuel revelou para Saul e disse que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor atender do que a gordura dos carneiros ou do sacrifício. Porque o pecado de desobediência, o pecado de rebelião, é semelhante ao pecado de feitiçaria. E o porfiar é como o pecado de idolatria. 1 Samuel 15, 22. Irmãos, que nós possamos olhar pelo caminho da obediência. Jesus também é a obediência. E ele caminhou por esse caminho. E ele aprendeu isso. Vamos para o livro de Hebreus 5:8, porque nós estamos aprendendo sobre o caminho. E este é o caminho da renúncia e agora o caminho da obediência. E nós devemos andar nele sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos para Hebreus capítulo 5, verso 8, onde vai falar de Jesus e aprender a obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. A minha Bíblia está dizendo, ainda que era filho, olha as prerrogativas do Senhor, ainda que era filho de Deus, porque esse F aqui está com um F maiúsculo bem grande, indicando o Filho do Deus vivo. Ainda que era filho, está falando da sua prerrogativa de como filho, mas ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender o caminho da obediência. A gente tem que entender que atender a Deus é melhor do que qualquer outro tipo de sacrifício. É aqui que entra a gente que jejua, consagra, ora, e aquela confusão. Mas na hora de obedecer, ele não acerta o caminho da obediência. Ele não consegue andar pelo caminho da obediência. É por isso, meus irmãos, que tem muito crente que anda para um lado e para o outro, dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não está. Sabe por quê? Porque pastor não comanda ele não tem igreja, ele não dizima, ele não oferta, ele não congrega, enfim, é um rebelde que está de um lado para outro, porque ele quer viver pregando, cantando e fazendo show e se apresentando. É assim. Eu não sei se aqui, mas eu acredito que seja do mesmo jeito. Porque a gente vê muito, por aí eu vejo muito
obreiros sem pastor, ovelha sem pastor, mas quer pregar, quer doutrinar, quer exortar, quer colocar a espada em todo mundo. Mas ele mesmo não é doutrinado. Que não sabe o que é culto de doutrina, que não aprende, que não quer obedecer. Homens e mulheres que, se dizendo de Cristo, saem por aí fazendo tudo o que quer. E o Senhor está dizendo para Saul: tu não vai fazer o que tu quer. Saul é um bom exemplo de homens que saem fazendo o seu próprio caminho, o caminho da rebelião contra Deus, o caminho da desobediência. Mas o caminho que Jesus trilhou, ele aprendeu que mesmo com todas as prerrogativas de filho, ele deveria obedecer. E às vezes obedecer importa em a gente sofrer. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente sofre o dano por obediência. Às vezes a gente sofre pressões por obediência. Às vezes a gente sofre coações por obediência. Mas tu vai obedecer? Mas tu vai fazer isso? Eu não faria. Esse é um espírito de rebelde. E o Senhor aprendeu no sofrimento o que de fato é obedecer. O que de fato é obedecer. Ah, mas se eu fosse tu, meu pai não falava assim comigo. Eu já tinha habilidade, já tinha aí, faz isso, aquilo, aquilo outro. É o conselho de homens e mulheres rebeldes. Rebelde. De amigos que se diz amigo, rebelde. Quando o amiguinho chegar com você, jovens, adolescentes, não compre com a mãe que o pai é rebelde. Não ouça isso. Porque nós, como filhos, lembra, olha o que está escrito aqui, olha. Olha o que está escrito aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, se o papai e a mamãe estão dizendo, não vá, não vá. Não faça, não faça. Não age assim, não é para agir dessa forma. Porque a gente tem que aprender a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que qualquer gordura de sacrifício. Então aqui, a palavra de Deus está mostrando para nós. Esse é o caminho. Andai nele e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o caminho. O caminho da obediência. Já pensou se Jesus se resolve se rebelar contra o Pai? Eu não vou morrer por esses pecadores. Né? O que seria de nós? E o que seria do Senhor? Mas ele sabia que precisava andar no caminho da obediência. Era espinhoso, era difícil, ia padecer, ia enfrentar a cruz, ia ser crucificado, mas era a vontade de Deus. Era a vontade do Pai. Ele sabia que enfrentar os algozes, os fariseus com as suas hipocrisias, com as suas ciladas e laços e armadilha, mas era a vontade do Pai. Era a vontade de Deus. E às vezes, nós temos conhecimento que é a vontade de Deus, mas a gente não quer passar. A gente quer pegar atalho. E o atalho da desobediência nos levará a sair da presença de Deus. É olhando para a direita ou para a esquerda. Foque o caminho. Qual é o caminho? É a obediência. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos lá para o nosso pai na fé de novo. Vamos para Abraão. Só que agora a gente vai para Hebreus 11:8. Olha o que aconteceu com Abraão. Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 8. Caminho da obediência. Olha o que o nosso pai na fé vai nos ensinar também. Leia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O que isso aqui está nos ensinando? Isso aqui está nos ensinando que obedecer independe se a gente está entendendo ou não. Obedecer independe ou não depende
que se eu estou entendendo ou deixando de entender. Se eu estou sabendo ou deixando de saber. Abraão não sabia para onde ia. Abraão não tinha entendimento do que estava esperando. Ele apenas, pela fé, ele creu na palavra e obedeceu, porque não existe fé sem obediência. Não existe crença sem obediência. Aqui nós podemos observar que tem muita gente discutindo com Deus porque não quer obedecer à vontade de Deus. E esse texto aqui é importante para a gente frisar uma coisa interessante. O Senhor às vezes nos coloca sobre determinadas autoridades, determinados pastores, que a gente vai dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus nos colocou lá. Sabe para quê? Para a gente aprender a obedecer. Porque a Bíblia não manda a gente apenas obedecer às autoridades boas e que têm humanidade. A Bíblia manda a gente obedecer também aquelas que são ruins. Vocês sabiam disso? Aquelas que são autoritárias. Só que nós temos que entender que a gente obedece primeiro a Deus. E não há nenhuma autoridade que não seja de Deus. Deus colocou elas aqui. E nós precisamos aprender isso. Às vezes nós não estamos entendendo por que estamos passando por aquela situação. O que fizemos para passar por aquilo? Na verdade, não fizemos nada. Mas aprove a Deus nos permitir passar para a gente ter um aprendizado. O problema é que muitos de nós nos rebelamos quando não era para fazermos isso. Era para nós nos submetermos e deixar Deus trabalhar conforme a vontade dele. Submetemos a Deus que nos quer naquela situação, até que a própria mão de Deus nos tire dali e nos coloque para um outro lugar. E às vezes o Senhor está nos provando naquela situação com aquele pastor abençoado, com aquela irmãzinha abençoada. Porque Deus quer nos colocar em uma outra situação, mas primeiro quer que nós passemos por aquilo para valorizarmos. Para valorizarmos o que Ele vai colocar nas nossas mãos. E isso aqui é muito importante, porque Deus tinha uma terra imensa para Abraão, para ele aprender a valorizar. Mas Deus então fez o chamado, e no chamado não existe chamado sem obediência. Tem um monte de gente dizendo que já Deus me chamou, mas ele nunca obedeceu a ninguém. Então ele está indo para um lugar que não sabe para onde vai. Mas Abraão foi um homem que recebeu o chamado de Deus e obedeceu. Obedeceu. E eu volto a repetir, obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes Deus nos coloca em determinado. Tem horas que o nosso pai e nossa mãe ficam chato. Mas ele fica enjoado, e cobra, e pede, e pá. E se nós, como filho, cair na bobagem de se rebelar, nós vamos pagar um preço muito caro. Porque aquela aparência ali de chato, de enjoado, aquilo é só uma prova que Deus está podendo passar. Para provar o nosso coração, se a gente vai honrar a autoridade dos nossos pais ou não. Mas vai um de nós nos rebelar. Você vai ver o que vai acontecer. Porque Deus permite. A mesma coisa é ovelha. Meu irmão, está com o pastor abençoado? Fique lá. Quando Deus não te tirar de lá, aguente, obedeça. Fique lá, na graça, pedindo misericórdia, orando todo dia. Uma hora, agora sei que a minha serva passou. Agora sei que o meu servo passou. Aí te tira. Porque se você ficar igual filho rebelde, você não vai ter paradeiro. Você não vai ter paradeiro. Você vai ficar pro lado. Quando aperta um pouquinho, tu forte ali, corre pra cá. Aí aperta lá, tu corre pra fora e pra cá. E assim você fica. E assim é filho. Pode observar, filho que não aguenta o tranco com o pai e com a mãe, ele pula, dá uma puta e fica pulando. Pula pra cá. Bora, já tá aqui, tá pra ali. Já tá para pular, mas fulano já tá pulando. Ele não para. Sabe por quê? Porque no tempo que Deus estava regulando o parafuso da obediência na cabeça dele, ele não quis obedecer. Então ele vai ficar pulando até o parafuso acochar.
e haja peia, e haja taca, e haja dificuldade, até ele parar. Caminho da obediência. É um caminho que a gente tem que andar, queira ou não queira. Né? Queira ou não queira, você tem que andar por ele, não tem jeito não. Vamos andar pelo caminho da obediência, vamos obedecer. Ah, pastor, mas esse irmão é muito chato. Deus colocou esse irmão com autoridade sobre você porque o Senhor tem o seu jeito de trabalhar. Ele quer alguma coisa aí. Desconfia, a gente tem que ter. A gente como filho, nosso pai não é todo dia zangado, nossa mãe não é todo dia zangada. Se quer acular, a coisa foge da normalidade, desconfia, o Senhor já está te provando, já está te testando, né? Não vai ser todo o tempo que ele vai ficar com o pastor atribulado. Na hora tem que pegar ele, sacode ele, pega pelas gravatas e arranca e tira dali. E se não tirar ele dali, porque ainda tem que amassar mais uns vasos que estão ali meio abençoados, então ele vai tirar você, já chega, tu já cumpriu o tua função. Agora tu vem para cá pro mel. Sai do fel, vem pro mel. É assim. Mas enquanto não cumpre, o Senhor fica ali. Né? Fica ali. Não. A gente não é para obedecer somente os bons e legalzinho, não. A gente também tem que obedecer aquele que é cancudo, atribulado, aborrecido. Também tem que aprender isso. Isso é caminho da obediência. Caminho que Jesus aprendeu a caminhar. Padecendo, sofrendo. Ai, pastor, eu não aguento mais. Eu vou sair daqui. Não sai, não. Só sai na hora que Jesus te tirar. Ou tirar essa bênção que está aí. Fica calmo. Porque é assim que nós precisamos andar no caminho da obediência. Olha o que está escrito no livro de Gálatas. Isso aqui é importante também a gente frisar. Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo 7 até o 9. Olha o que são as más conversações. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 até o 9. Diz assim, vou ler para os irmãos. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o apóstolo Paulo falando das igrejas da Galácia do Sul e dizendo àqueles cristãos daquela região: vocês receberam o evangelho e estavam andando tão bem no caminho da obediência. De repente, o que foi que aconteceu? Quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Quem foi que persuadiu vocês a não andar pelo caminho da verdade? E levou vocês pelo caminho da desobediência? Quem persuadiu vocês não foi aquele que vos chamou. Ele está dizendo, essa persuasão não veio de Deus. Foi do diabo que usou alguém para tirar vocês do caminho. E disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui ele está falando de obediência. Que quem anda no caminho da obediência tem que tomar muito cuidado. Porque as más conversações, as más amizades, as fala mansa, elas podem te tirar da obediência. Um pouquinho de fermento. Aqui fermento chama-se desobediência. Leveda toda a massa obediente. Um conselho, uma palavra que você escute alguém, você pode se rebelar contra o teu pai, contra a tua mãe. Você pode bater o pé e pode se zangar e pode achar que está certo. Um conselho pode destruir a tua vida espiritual, a tua vida de obediência com Deus. Um conselho. Por isso que está escrito, as más conversações corrompem os bons conselhos. Nós estávamos numa carreira tão boa, andando com Deus, obedecendo a palavra, obedecendo a doutrina, andando, e de repente, já viu como tem muita gente na igreja? De repente, muda o pensamento. De repente, aparece de veste estranha, porque tem veste estranha na Bíblia, viu? Tem veste de santo, mas tem veste estranha e tem veste de prostituta. De repente já começa a vir, anda com uma veste estranha, mas em cima não andava assim. O que está acontecendo? É o fermento.
Aquele irmão, aquela irmã que não gostava de fuxico, de contenda, de fofoca, de repente já aparece com fofoca também. O que é isso? São más conversações. O que é isso? É um pouquinho de fermento da desobediência que está levando essa pessoa a se rebelar. Aquele filho tão obediente, aquele filho que você dizia, filho vai, ele ia, filho vem, ele vinha, filho faz, ele fazia. De repente, já não faz mais. De repente, já está batendo o pé. De repente, já está levantando a voz. De repente, já está engrossando o pescoço. Isso são más conversações que estão corrompendo. São persuasões que não vêm de Deus, vêm do diabo. Lembre-se de Eva no Éden. O diabo chegou com ela e disse assim, não é assim não. É que Deus sabe que se você comer desse fruto, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, e Deus não tem. Olha, a conversa, a má conversação, levou a Eva a desobedecer. Em ato contínuo, levou Adão a desobedecer também. E é assim que muitas das vezes nós estamos. Não, mas não é bem assim. É aquela conversa mansa que te tira a espiritualidade, que te tira a comunhão com o teu pastor, que te tira a comunhão com os teus irmãos, que te tira a comunhão com a tua família. É uma palavrazinha que vem para te tirar do convívio e do relacionamento saudável de obediência e temor a Deus. Caminho da obediência que nós precisamos trilhar diante de Deus. Vamos voltar para Filipenses para encerrar nosso culto de hoje. Vamos voltar. Hoje nós lemos muito Filipenses. Vamos voltar lá para o capítulo 2 de Filipenses para te mostrar o caminho da obediência, como é que deve ser trilhado. Filipenses, capítulo 2 e o versículo de número 8. Já vamos encerrar. Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Voltou a gente ler esse versículo, a gente vai ler agora. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aqui. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Deus está mostrando para nós aqui? Que o caminho da obediência nem sempre será um caminho fácil de andar. O caminho da obediência nem sempre será um caminho tranquilo de se percorrer. Porque Jesus foi obediente até a morte. Obediente até a morte. E Jesus está dizendo para nós, obedeçam até a morte. Porque o que tem nessa nossa caminhada de pessoas, tanto da direita como da esquerda, tentando nos tirar do caminho da obediência, não é brincadeira. E Jesus está dizendo, trilhe esse caminho até a morte. Até a morte. Esse é o caminho para se andar. O caminho da obediência. Porque no caminho da desobediência está o desrespeito, mas o caminho da obediência está o respeito, a consideração. Trilhe esse caminho até a morte. E não deixe ninguém te tirar desse caminho. Porque é um caminho que nós devemos caminhar todos os dias da nossa vida. Se tem um caminho que nós precisamos seguir todo santo dia, até o dia da nossa morte, é o caminho da obediência. Aleluia. Jesus está mostrando isso nesse texto. E achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, amados? Esses dois caminhos eu gostaria que você guardasse no teu coração. Renúncia e obediência. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Eu sei que Deus falou conosco e vai continuar falando com cada um de nós. Senhor Deus, te dou graças